Totem e Tabu. Totem e Tabu é uma edição mítica que é reeditada por cada ser na fase edipiana. Nela será necessário se entender com o pai da horda, assimilar a interdição do incesto, lidar com a própria hostilidade e ambivalência, eu odeio, eu amo, e introjetar o pai através de um totem, se inscrever na vida social. Nessa perspectiva, Freud retorna às fundamentais proibições oriundas do tabu e as descreve como as leis básicas do totemismo. Número 1, não matar o animal totêmico, não matarás. E número 2, evitar relações sexuais com membros do clã totêmico do sexo oposto, interdição do incesto. Portanto, a enunciação destes dois tabus parece denunciar o ponto central dos desejos da infância e o núcleo das neuroses. Conhecimento essencial para todo profissional da saúde mental. Para esclarecer melhor esse tema, chamamos a doutora honoris causa em psicopedagogia e educação, especialista em psicopedagogia, interpretação de desenho infantil, caixa de areia e sonhos, terapeuta de florais de Bach, hipnoterapeuta, programadora neurolinguística, professora e psicanalista, Luciana Almeida. Então esse é um tema, né, Totem e Tabu, nós vamos falar hoje, e ele vem falando de algumas concordâncias entre a vida psíquica dos homens primitivos e os neuróticos, né? Então, essa é a gênese do que ele está falando aí, do Totem e Tabu, tá? Então, e também, derrubando as coisas já, falando sobre a gênese da moralidade, mais especificamente a relação estabelecida entre a lei e o desejo. Então a gente vai ver, durante todo esse processo, essa ambivalência, né? E é interessante quando a gente fala de lei e de desejo, ok? Então olha só, essa obra de Freud, ela é organizada em 4 ensaios, são 4 ensaios. O primeiro ensaio, ele fala do horror ao incesto, né? O segundo, o tabu e a ambivalência dos sentimentos. No terceiro, o animismo, a magia e a onipotência dos sentimentos, dos pensamentos. E o quarto, o retorno do totemismo na infância, tá? Então é assim que ele é organizado. É um texto, os textos de Freud a gente precisa ler, né? Não se consegue ler os textos de Freud se a gente não tem conhecimento. E eu fui fazer uma formação na escola, né? E a gente estava falando sobre a dificuldade das crianças em ler quando na verdade elas não têm conhecimento, sabe, prévio. E aí eu levei o texto da onde? De Freud, né? Então, ó a maldade, né, gente? Todos professores, todos formados, tá? E aí eu perguntei para eles, eu falei assim, todos aqui são graduados? Sim, né? Todos especialistas? Sim. Então todos devem entender um texto. E aí eu levei o texto de Freud, né? Então é interessante quando você lê, as pessoas ficam, não entendi nada, né? Então ele é um pouco realmente complexo e a gente precisa ter conhecimentos prévios, né? Para entender o que Freud vem falar. E dessa forma, muitas vezes, ele é mal entendido, certo? Porque é exatamente por essa dificuldade, né, de entendimento, que são termos da psicanálise, tá? Então o primeiro ensaio, ele fala do horror ao incesto. Então ele faz uma ampla pesquisa buscando uma resposta quanto às origens da proibição do incesto, tá? Então Freud, ele vai, quando você faz essa leitura, ele traz várias culturas, várias organizações onde existia esse sistema, que é o sistema totêmico, tá? E aí, assim, o que ele traz
nesse primeiro ensaio? Ele traz a relação que existe, tá, entre a psicologia da sociedade primitiva, tá, que é da antropologia social, e a psicologia dos neuróticos. Tá? Que relação é essa? Aí você vê, né? Então, o Freud ele era muito estudioso. Então, ele percorria as várias ciências, tá? Para fazer essas analogias, né? E aí ele vem. Ele tem, quando ele fala da psicologia das sociedades primitivas, ele vem com uma organização, com essas organizações, né, primitivas mesmo, né? E faz essa comparação com o neurótico. Então, eu vou mostrar para vocês uma das sociedades que ele estudou, tá? E para a gente ver qual a comparação que a gente faz com os neuróticos. Vamos pensar só em uma questão. Se a gente for pensar em neuróticos, quem são os neuróticos? Nós. Tá? Então, Freud fala que todos nós somos neuróticos. Tá? Mas qual é a essência do neurótico? Ele vive na realidade? Vive, né? Ele vive na realidade, certo? Então, ele não rompe com essa realidade. Mas tem algo que é, assim, a essência disso, do ser neurótico. Que essência é essa? Né? É a essência do ser criança. Então, a gente tem ali um quê de infantil, de algo que não foi resolvido. Né? Ou não foi resolvido, ou está no processo de fixação ou regressão. Tá? Então, os neuróticos, eles não conseguem lidar com algumas coisas, porque o seu comportamento é infantil. Ok? E aí nós vamos ver por que Freud faz essa comparação. Né? Então, ele traz os aborígenes da Austrália. Essa organização, essa sociedade, ela é a mais atrasada, tá? Ele considera a mais atrasada e a mais miserável daquele continente. Aí, olha só, é uma sociedade que não constrói moradia, tá? Nenhuma, nem palhoça, nem nada nenhuma construção, certo? Vive, por exemplo, em cavernas, né? Em locais que eles podem procurar abrigo ali, mas não constroem. Não trabalham no solo, então não tem agricultura, nada. Então eles vivem de quê? Eles se alimentam de raízes que eles tiram. Né? Aí, não criam animais domésticos, só cães, tá? Não conhecem nem mesmo a arte da cerâmica. Alimentam-se de carnes de animais e raízes que desenterram. Desconhecem chefes ou reis. E a organização deles uma sociedade precisa de tomar algumas atitudes, né? Resolver algumas coisas. E aí como é que eles fazem? As pessoas mais velhas cuidam dessa resolução de problemas, tá? Mas não tem chefes e não tem reis. Não são observados traços de religião, tá? Na forma de adoração de seres religiosos. Então não tem nenhuma organização parecida com religião, ok? E o sistema dele é um sistema totêmico, né? Então, que sistema é esse? Para a gente entender esse sistema, a gente precisa entender o que é o totem, né? O que é um totem? Via de regra, é um animal, né? Escolhido por aquele clã, certo? Ele pode ser um animal inofensivo ou perigoso, tá? Qual é a característica dele? Pode ser também plantas, né? Força da natureza. E ela se estende por toda a espécie. Então, se o animal totêmico for uma águia, então toda a espécie de águia, né, é relacionada àquele totem. Tá? Então, quando a gente fala desse totem, qual a organização, qual a relação que ela tem com aquele clã, tá? Então, aí a gente vem já com algumas organizações que Freud vem trazer pra gente. Uma delas é não matar o animal totêmico, tá? Então, isso é uma regra, né? Então, não se mata o animal totêmico, certo? E em troca, ele protege esse clã,
certo? Aí, ok. Dentro desse clã, a gente tem também algumas organizações, tá? Então, a gente já tem aí, né? Por que Freud está falando dessa sociedade primitiva? É porque mesmo em uma sociedade tão primitiva, já tem uma organização, tá? Uma organização de não matar, né? De não matar o totem, ok? Depois, lá na frente, a gente vai entender quem é esse totem, né? Quando a gente fala hoje, fala dos neuróticos, ok? Aí, a raiz gramatical, né, do totem indica uma relação de sangue entre irmãos e irmãs, filhos da mesma mãe, que não podem se casar entre si. E aqui a gente tem uma outra organização que acontece nesse sistema totêmico, né? Então ele é um clã, esse clã se respeita o não casar-se com as mulheres do mesmo clã, tá? Então essas duas organizações, elas acontecem dentro do sistema totêmico, né? Então são também duas proibições que lá na frente a gente vai entender por que Freud faz essa associação, tá bom? Então olha só, como é essa organização do sistema totêmico? Suas tribos dividem-se em clãs ou estirpes menores, cada qual nomeada segundo um totem, né? Então é como se fosse o nome daquela tribo, então associada ao totem que aquela tribo escolheu, ok? Em relação especial com todo clã e seu totem. Então, dentro daquele clã, a gente tem o respeito, né? Aquela relação que eu falei para vocês. Então, o totem, ele protege o clã, né? E o clã, na verdade, promete, respeita, né? E de não matar o totem, tá? Então, é uma relação de troca, certo? Só que, dentro dessas organizações também, tem momentos em que esse totem também pode ser morto, tá? Só que esse momento é um momento especial, que tem toda uma celebração, né? E aí esse totem, ele primeiro, pranteado, certo? Então se chora pela morte dele, depois a gente pode festejar, tá? Então essas organizações, aí você fica pensando, fala assim, nossa, que maluco, né? Freud tá? Como fazer essa relação desse totem com o aparelho psíquico, com essas percepções psíquicas dos neuróticos. Aí, esse totem, ele é um ancestral do clã. Como é esse ancestral? Então, o clã, ele acredita, certo? Que ele é descendente desse totem, tá? Então, é como se fosse algo, vamos dizer, nessa época a gente não fala ainda em questões religiosas, né? Mas todos do clã descendem dele. E se todos do clã descendem deles, eles têm uma relação consanguínea, certo? Então é como se todos fossem irmãos, certo? E se todos são irmãos, a gente não pode ter relação entre irmãos, tá? Que aí a gente vem com a questão da exogamia, certo? Que não casar dentro do clã. Então seria uma forma de impedir o horror do incesto, tá? Por isso que ele traz os sistemas totêmicos como essa questão do horror ao incesto, ok? E aí são celebradas festas, né, pro totem, e é transmitido na linha materna, na linhagem materna ou paterna, tá? Muito mais na linhagem materna. Então, por exemplo, para se casar, ele precisaria se casar com alguém de outro clã, certo? E aí quem transmitiria essa linhagem, quem mais transmite é a mãe, tá? Também pode acontecer do pai fazer essa transmissão, ok? Do totem. Mas a maioria era assim com a mãe. A mãe que fazia essa transmissão. E os membros do mesmo totem não podem ter relações entre si. E ali tem duas figuras que a gente mostra, né? Tem alguns filmes, inclusive filmes infantis, que mostram esses processos de totemismo, né? Tem um filme, acho que é Amigo Urso,
Irmão Urso, né? Irmão Urso, tá? Tem outros, né, que a gente vê essas sociedades mais primitivas que mostram essa relação do totem, certo? É como se fosse um animal, né? Esse é um ancestral deles, certo? Em que eles fazem parte daquele clã, né? E aí eles têm festa e é como se fosse, faz parte dele esse totem, tá? Então, muitas vezes eles, inclusive, recorrem ao totem para dar força, né? Para proteger, tá? Aquele clã, né? Muitas vezes sendo uma pessoa, assim, o herói, né? Que recebe esse totem, que recebe essa força. Mas essa é a relação do totem com o seu clã, ok? Então, dentro disso, será que Freud ainda explica? Né? Essa é a nossa pergunta, tá? Então, dentro do horror do incesto, ele vem falando dessas duas previsões do totem, né? O não matar o totem, certo? E o não casar-se com alguém do clã, certo? Então, aí ele faz essa comparação dos selvagens, tá? Com os neuróticos, né? Então, quando a gente pode, dentro dos neuróticos, entender essas duas proibições? Quando a gente está falando, principalmente, da primeira organização, certo? O primeiro amor, principalmente do menino, né? Que é uma relação incestuosa, tá? Quando ele se apaixona pela mãe, né? Então, essa primeira relação é incestuosa. Então, essa primeira relação, quando ele faz essa comparação, ela é mais específica dos homens, tá? Que se apaixonam pela mãe, ok? Então, e o não casar-se com ela também, sabe, faz parte de um processo, né? Então, há uma comparação posterior, tá? Do sistema totêmico com o complexo de Édipo, tá? E aí sim a gente entra com os processos dos neuróticos, né? Então, o que são os neuróticos? São o resultado, tá, desse complexo de Édipo. E para isso ele precisa resolver essas duas questões, que é a questão do incesto e não matar o totem. Então, quem é esse totem? Quem? O pai. Tá? O pai. Então, Freud faz essa determinação mesmo, tá? Não é só uma comparação, mas ele faz essa ligação do totem com o pai, ok? E aí a gente tem vocês vão ver muito na fala, essa ambivalência, tá? Do proibido e do desejo, né? Então, se algo é proibido, é porque ele foi desejado, né? Então, se a gente não tem vontade de fazer aquilo, vamos dizer aqui, nós estamos nessa sala, né? Então, a gente tem um horário, vamos dizer, até meio-dia, certo? Então, se ninguém tivesse vontade de ir almoçar, a gente precisava botar um horário? Não, certo? Então, isso que ele está colocando. Então, se há uma proibição, é porque há um desejo, certo? Então, é disso que ele está falando. E aí, então, vamos pensar nos neuróticos, tá? Então, se a gente tem, dentro do pensamento neurótico, algo que para o neurótico é difícil, vamos dizer, é complicado até, vamos dizer, proibido de ser feito, certo? É porque algo foi desejado, tá? Então, se há um horror ao incesto, é porque se desejou fazer esse incesto. Então, quando Freud fala dos selvagens, ele vem colocando que mesmo sociedades primitivas, né, já existia essa interdição, essa proibição do incesto, certo? Então, já existia o desejo também, por isso é proibido, ok? E então a gente fala que os neuróticos, eles são infantis, tá?
o comportamento dele psíquico é infantil, certo? Então, ele remete a essa época do complexo de Édipo, tá? Então, a gente tem os vários, lógico, a gente tem, se todos nós somos neuróticos, nós temos questões a ser resolvidas? Sim, certo? Só que muitas vezes, a gente consegue viver com as nossas neuroses, né? Então, se a gente, a partir do momento que isso está atrapalhando a nossa vida, né? Ou, na verdade, está se tornando algo até impróprio para se viver em sociedade, aí a gente precisa procurar ajuda para resolver os nossos problemas, não é isso? Certo? E aí ele fala que todos os nossos problemas estão relacionados, tá? Não só quando a gente fala do complexo de Édipo, a gente fala das questões dos nossos desejos sexuais, tá? Mas ele fala também que isso se relaciona a essas duas proibições, a esses dois desejos. Então também tem desejo de matar o pai? Sim, então também tem o desejo de matar o pai, tá? Para ficar com a mãe. Exatamente. Que aí a gente tem a outra proibição, que pode ficar com a mãe? Não. Porque na verdade, o filho e a mãe são do mesmo clã. Tá? Então, dentro do mesmo clã, a gente não pode ter relações sexuais. Ok? E aí a gente vem para o segundo ensaio, quando ele fala do tabu, certo? E da ambivalência dos sentimentos. E aí a gente vai entrar em algo bem interessante, quando a gente vai perceber essa ambivalência que a gente sente e vive durante toda a nossa vida. Tá? Então, eu gosto muito de perguntar. A gente pode falar mal da mãe? Pode. Que coisa feia. Não pode falar mal da mãe. A gente pode falar mal do pai? Não, é feio falar mal do pai. Né? Não, pode? Hoje você pensa assim, né? Sim. E aí a gente pensa, vamos pensar quando a gente era criança, né? Então, por exemplo, eu falo quando a gente era criança, que foi ontem, né? Lógico. Então a gente lembra muito bem disso, certo? Então, aí a minha filha, às vezes ela fala assim, né? Que tem umas postagens, às vezes, no Instagram, no Facebook, né? E aí a mãe tinha castigado a criança, né? E pedido para ela, e ela foi castigada porque ela fez algo com o irmão, né? E aí a mãe castiga a criança, né? E aí ela fica ali de castigo, tá? Aí a postagem falava assim, é tanta maldade que a gente pensa nessa hora, né? Então, quer dizer, a gente é castigado, tá? E muitas vezes a mãe manda abraçar o irmão, né? A gente faz essas coisas, né? Mandar abraçar o irmão, vai lá, né? Então, essa ambivalência de sentimentos, tá? Então, eu devo amar a minha mãe, né? E, inclusive, a gente tem mandamento que manda a gente honrar o pai e a mãe. Então, quando a gente honra o pai e a mãe, a gente pode falar mal do pai e da mãe? Não, né? Então, os neuróticos, eles tomam isso como uma premissa mesmo, certo? Um princípio para a vida deles, ok? Então, imagina, o seu paciente, ele chega, tá? Com problemas sérios com a mãe. Que esses problemas, eles deveriam ter sido resolvidos lá na infância, lá no complexo de Édipo, né? E Freud está falando que lá, comparado a esse sistema totêmico também, certo? Então, nessa ambivalência de sentimentos, a gente tem o amor e ódio, certo? Então, a gente ama a mãe e a gente odeia a mãe, né? A gente ama o pai e odeia o pai também, certo? Só que dentro desses processos, para um neurótico, tá? Isso pode ser algo muito difícil de se tratar. É muito difícil falar da mãe.
É muito difícil falar do pai. E muitas vezes eu falo isso. O paciente, às vezes, ele chega lá no nosso consultório com os problemas, vários problemas, normalmente com muita dor, tá? Então a gente acolhe, certo? E depois a gente precisa levar o nosso paciente para dor. Que dor é essa? É ir lá falar, de repente, mal dessa mãe, mal desse pai. Entender que essas pessoas são pessoas e que têm defeitos. Tá? Então isso é muito dolorido. Então eu amo e muitas vezes a gente odeia, sim. Tá? Então, só que dentro desses processos, a gente tem, inclusive, Freud fala dessas instâncias, né, que não permitem, né, dentro da moralidade, lembra que a gente estava falando da gênese da moralidade? Então não permite, certo? Que quem está assim, numa sociedade e que são regidas por normas e pela moral também, falar algumas coisas dessas, certo? Dizer que o meu pai, e muitas vezes eu faço algumas atividades, eu estava fazendo supervisão de algumas pessoas, e eu pedi para algumas pessoas estarem fazendo essa atividade com os pacientes. Tá, fale da sua mãe. Aí ele vai falar da sua mãe. Aí eu quero que você fale agora da sua mãe mulher. Aí ele vai falar da sua mãe filha, da sua mãe profissional. Por quê? Porque para que a gente faça essa divisão. Porque da mãe a gente não pode falar mal. Tá? O nosso ego não permite. Certo? É doloroso para a gente falar mal da mãe. Né? Ou dos pais em si. Dos filhos. Tá? Então, mostrar que isso está errado. Né? Então, é dessa ambivalência e entendendo o que ele está falando sobre o tabu. Então, o que é o tabu? É exatamente todas essas proibições. Né? Quando fala, eu não posso falar mal da minha mãe, é um tabu? É. Da onde vem isso? Da onde vem? E aí vem uma das premissas mesmo, dos princípios do tabu, dos fundamentos do tabu. Ele não tem origem conhecida. Vem passando de geração em geração. Tá? Então, é algo que é pertinente do tabu. Né? Então, a gente não conhece de onde veio. Sabe? Aí a gente fala assim, mas foi a minha mãe que ensinou, a mãe dela que ensinou, sim. Mas se a gente for procurar uma origem, a gente não tem uma origem. Ok? Então, olha só. O tabu, ele vem, é um termo polinésio, né? O significado do tabu, ele vem sempre com sentidos contrários. Ok? Então, a gente tem um lado sagrado, consagrado, e outro misterioso, perigoso, proibido e impuro. Tá? Então vamos pensar de novo lá nos pais. Né? A nossa mãe é sagrada? Sim. Né? Então a gente pode falar mal? Não. Certo? E quem fala, sabe assim, quem precisa, quem tem, como isso é mal visto pela sociedade. Certo? Nossa, falando mal da mãe dela. Uma pessoa tão boa, né? Tão trabalhadora, criou os filhos. Um dia desse eu estava vendo uma pessoa falando isso, né? Porque tinha um adolescente, e o adolescente com problemas sérios, né? E a percepção nossa de psicanalista era diferenciada dos outros, né? E a gente percebia que essa mãe, ela estava sendo castradora, né? E aí a mãe era separada, certo? E cuidava desse filho. E criou esse filho, né? E trabalhou e se doou por esse filho, né? E aí algumas pessoas falam do menino, né? E aí eu falei assim, nossa, como é difícil, gente. Porque tá certo, ela teve todo o trabalho com ele, mas ela não está sendo correta com as atitudes dela. Então não justifica o trabalho que ela teve, tá? E depois está trazendo tudo isso e jogando em cima desse menino. Tá? Mas o que a sociedade vê?
só o lado dessa mãe tadinha, que foi abandonada, né? Que cria esse filho, tá? Faz sacrifício. Então, uma coisa que é uma fala, né? Assim, de toda a sociedade. Mãe é sagrada. Sim. Tá? Mas sagrado até que ponto? Tá? Essa mãe também, a gente sabe, quem já está aí estudando a psicanálise, como a gente também pode ter problemas muito sérios relacionados a essa mãe. Tá? Como a gente pode ter não, né? Como a gente tem problemas relacionados a essa mãe. Tá? E o pai nessa história? E o pai nessa história? Tá? Então, quando o Freud vem falar desse totem, a gente vai entender também a relação dele ali. Ok? Né? A qual na verdade, a participação dele nessa história. Ok? Também é uma relação. Que a maioria das vezes quem na verdade precisa resolver esses problemas com o totem, com o pai, é o menino. Né? A menina, o que acontece com a menina? É a paixão. Quem é apaixonado? É apaixonado, gente. Não vê defeitos, né? Então é tudo lindo. E aí também é outro que muitas vezes... Essas pessoas são neuróticas? Sim. Né? Porque todas as pessoas têm defeitos? Tem. E o pai também tem os seus defeitos. Então é outra situação do neurótico que a gente precisa muitas vezes trazer esse paciente para a dor. Tá? Eu estava com uma paciente que o pai é falecido. Imagina falar de um pai que é falecido. Aí que fica sagrado, né? Aí que fica mais difícil de se falar sobre ele, tá? Então, por isso essas proibições, né? Então, e essa comparação com o sagrado. Por isso, essa comparação do totem, né? Então, o totem é algo sagrado. Só que há momentos que sim, ele pode ser comido, ele pode ser pranteado, né? E percebe como são sentimentos ambivalentes, né? Contrários. Como lidar com isso? E quem primeiro precisa lidar com isso é a criança, tá? E aí você fala assim, nossa, como às vezes a gente fica pensando como a cabecinha tão pequena precisa lidar com tudo isso. Uma das coisas que eu achei muito interessante, porque a gente estuda, né? E depois quando você precisa fazer uma palestra, alguma coisa assim, você vai lá e revisita tudo isso, né? E dentro desse revisitar, algumas coisas você relembra e algumas coisas você fica, nossa, às vezes a gente nunca tem essas percepções, tá? Como é interessante revisitar um texto, tá? E os textos freudianos eles têm, porque são tantas informações, né? Porque se você fosse falar sobre tudo que Freud fala sobre totem e tabu, precisaria de mais de uma conferência para se falar tudo o que ele está colocando ali para a gente. Ele traz muitas informações, né? Ok? E aí o fundamento do tabu, tá. Quando a gente fala dessa questão, principalmente expressos nas proibições e nas restrições, tá? Então, tabu, ele está diretamente ligado às proibições e às restrições. Pensando assim, dessa forma, vocês acham que essas proibições e essas restrições que os neuróticos vivem, né? Vivem intensamente, tá? Vocês acham que Freud ainda explica? Né? Então, a gente precisa, sim. E Freud, na fala do Alexandre, ele falou algo interessante, né? Que Freud ele sempre teve essa abertura de entender que ele estava ali iniciando um processo, né? E que depois as futuras gerações iriam completar todo esse estudo, certo?
Mas ali a gente tem uma base. E uma das bases que ele traz em Totem Tabu realmente é essa questão das proibições e das restrições. Tá? Então vamos pensar. Imagina se nós, né, não precisássemos viver com as nossas proibições e restrições. Seria melhor? Aí a gente entende a necessidade, né, dessas proibições e dessas restrições para se viver em sociedade. Ok? A gente precisa disso, certo? E aí a gente vem com essas comparações. Que muitas vezes eu me encanto, né? Eu não posso nem falar uma coisa dessa, né? Porque todo mundo sabe. Mas eu me encanto com uma pessoa que viveu há tanto tempo, numa época tão castradora, né? E tão limitada mesmo. E a gente tem uma sabedoria que ela vai passando por muitos anos, né? Muitas gerações, na verdade. Ok? E aí a gente vem, olha só. O que não tem desejo a ser feito não precisa ser proibido. Certo? Então, se não vai acontecer esse desejo, não é necessário uma proibição. Tá? Então, se tem uma proibição quanto ao incesto, é porque há um desejo. Certo? Então, já existe um desejo. Né? Então, se há uma proibição ao não matar, é porque já há um desejo. E aí a gente tem que lembrar que, por exemplo, o Totem Tabu, ele vem antes de qualquer religião. Certo? Então, essas organizações, por isso elas são tidas como primitivas. Elas acontecem antes de qualquer religião. Então, se ela acontece antes de qualquer religião, esse mandamento, ele é de uma religião, né? Então, no cristianismo, certo? A gente tem, não só no cristianismo, né? Porque é anterior também, tem o judaísmo, né? Que a gente tem essa proibição que é a de não matar. Ele é um mandamento, certo? Então, isso ocorre antes das religiões. Porque já existia um mandamento, um desejo anterior à organização das religiões. Tá? A gente tem que entender que o totem, o sistema totêmico, ele ainda não é uma religião, porque não acreditava em seres superiores, não. Tá? A crença era em animais ou plantas, né? O totem, ele existia. Era algo ali da realidade deles, tá? Não tinha ainda uma crença em seres superiores, não. Aí vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Porque depois, no próximo ensaio, Freud, porque até então, eles não tinham essa percepção, a sociedade primitiva, de tudo que se movia, né, tivesse alma. Ainda não tem essa percepção ainda. Certo? Então, tudo que eles lidavam era muito no concreto. Então, quem participava da vida deles. Então, quem era o totem? Algo, né, que estava ali na realidade deles. Ok? E aí, a gente já falou, né, sobre a questão das restrições do tabu, que são distintas das proibições religiosas ou morais, porque o que a gente estava falando, né? Ainda não existiam as religiões. Tá? E até essa parte moral ainda não existia também, certo? Porque quando ele estava colocando aquelas sociedades bem primitivas, quando ele fala de vários totens, né? Então ainda não existia uma organização moral, né? Essa moral que a gente tem hoje, certo? De viver em sociedade, ok? As organizações eram feitas de acordo com a necessidade. Tá? Então, ele também não tem fundamento e são de origens desconhecidas. Então, essas proibições, elas não têm. Se a gente for procurar, a gente não tem um fundamento para elas. Tá? E algumas coisas que acontecem também na vida dos neuróticos, né? A maioria das coisas também não tem fundamento. Ok? Então, a gente não sabe de onde é a origem.
Lógico, se a gente for procurar hoje, certo? A gente conhece sim da onde vem essas proibições dos neuróticos, ok? Na atualidade é algo que quando a gente vai analisar um caso, vamos pensar assim, por exemplo, eu tive uma paciente que na verdade ela trouxe a filha dela primeiro, e a filha dela tinha medo de pombo. Aí eu perguntei para a criança, né, a gente conversando, com criança a gente tem todo um trato, né, diferenciado, tá? Então em atividades, até a gente chegar no pombo foram várias sessões, tá? E até a gente chegar para eu precisava entender o porquê ela tinha medo do pombo, né? E ela falou assim, nossa, eu falei assim, mas você acha que o pombo te faz mal? Ele consegue? Ela é muito maior do que um pombo, certo? Alguém aí tem medo de pombo? A gente tem nojo, tá? Mas ela tinha medo, né? E ok. E durante as sessões eu percebi que o medo dela era nojo, tá? Porque ela falava assim, eu tenho medo dele vir e fazer cocô na minha cabeça, né? Qual a probabilidade disso? Né? Sim, pode acontecer? Não é uma coisa que não pode, mas a probabilidade é muito pequena, tá? Então, ok. Então, se você for pensar nessa restrição que ela tem, a probabilidade, o fundamento disso é muito pequeno, certo? Mas aí vem o papel do psicanalista, certo? Nós vamos procurar da onde vem esse medo, certo? Essa restrição, que é uma neurose, gente? É, né? Ok. Depois, eu fui trabalhando com ela e eu chamei a mãe e conversando com a mãe, fazendo algumas perguntas para a mãe veio me contar que aí a neurose dela é ainda maior ainda, né? Que ela tomava banho muitas vezes ao dia. Que à noite, tinha dia que ela não dormia. Se ela acordasse à noite, porque às vezes a gente tem aquele acordar que a gente não desperta direito, né? Então ela falou assim, se eu tiver acordar e não despertar, eu não preciso. Mas se eu acordar, eu tenho que levantar e tomar banho. Né? A mãe. Né? E aí nessas conversas com ela, a gente percebe ali uma neurose obsessiva, certo? Com mania de limpeza, certo? Ela precisa se lavar. E Freud também, no texto dele, ele fala da questão da água. Por quê? Essas obsessões, tá, relacionadas às restrições, porque o que acontece? Por que a restrição? É porque havia um desejo, certo? Então, se isso acontece, ou passa pela cabeça, né? Depois a gente vai falar dos pensamentos ali que acontecem e se repetem, tá? Onipotentes. Então, se isso passa pela cabeça dela, inicia-se o processo obsessivo, tá? E dentro desse processo obsessivo, né, nesse texto, Freud fala realmente da questão da água, tá? Então, é muito relacionado à água, porque a água limpa, a água purifica, entende? Então, muitos rituais que aconteciam quando, de alguma forma, se feria o totem, era um processo de purificação, de penitência. E a água, ela entrava aí nesse processo, entende? Então, ela entrava lá nesse processo de limpeza, certo? Então, quando ela ia lá e tomava banho, o que ela estava querendo fazer? Se limpar, certo? E aí eu comecei uma pesquisa paralela com ela, porque eu precisava entender de onde que vinha essa necessidade, né? Aí a gente chegou, foi um abuso que aconteceu, e depois disso ela precisava tomar banho, né? E aí eu falei assim, e quando você está trabalhando? Ela falou assim, quando eu estou trabalhando, é uma luta, entende? Porque lá não tem como eu tomar banho, certo? Isso está atrapalhando? Sim. Precisa ser tratado? Sim. Né? E aí eu fiz um encaminhamento, como eu estava atendendo a filha dela, para que ela também pudesse também fazer
esse acompanhamento, esse tratamento. Tá, e o que tem a ver com o pombo? A sujeira. Né? Então ela vem percebendo esse processo obsessivo da mãe e ela faz, e Freud fala sobre isso, sobre os deslocamentos, que é fácil, que acontece facilmente o deslocamento de alguma coisa para outra, certo? Então, por exemplo, ela fez o deslocamento da sujeira pro pombo, que muitas pessoas falam que pombo é rato de asa, né? Rato de asa? Já viu falar? Então, isso. Para você perceber, então, ela fez esse deslocamento, tá? E traz essa sujeira para o pombo. Então, não era medo, tá? O que ela estava entendendo ali era nojo. E a gente tem que fazer todo um trabalho, e aí a gente tem que ter cuidado também. Por que a gente precisa encontrar a gênese desses problemas? Por quê? Se a gente só mexe ali, porque eu poderia estar trabalhando com ela e ela perdeu o nojo do pombo, tá? Mas foi resolvido? Não. Aí ele pode aparecer novamente em outro sintoma, tá? E a gente tem que ter cuidado com isso. Então, esse é o diferencial da psicanálise. Esse dia me perguntaram, né? Qual a diferença? Aí eu falei assim, ó, a psicanálise ela vai atrás, tá? Porque a gente pode mudar comportamento. É fácil mudar comportamento? A gente tem técnicas que a gente tem um resultado muito bom, não é? Sim, a gente tem. Mas a gente tem que ter cuidado com essas mudanças. Porque o sintoma, ele pode, se ele não for resolvido, né? Ele pode aparecer lá na frente com um sintoma, ok? Deixa eu ver o que eu não falei. Ainda hoje encontramos pessoas que criam para si mesmas proibições de tabu individuais dessa mesma espécie e que obedecem a elas com tanto rigor quanto selvagens. Obedecem os tabus comuns à sua tribo ou à sua sociedade, tá? Então a gente vem, por exemplo, se a gente for pensar na nossa sociedade, eu já falei de algum tabu que a nossa sociedade segue? Sim, né? A mãe é sagrada. Isso é um tabu? Sim, é um tabu, né? E como é difícil lidar com esse tabu, tá? As mulheres, então, a gente tem aí a nossa rival, né? A nossa rival e também a nossa mãe sagrada, tá? Como lidar com essa ambivalência de sentimentos. E aí, então, sintetizando, né, os sintomas obsessivos, a gente tem o ato de faltar às proibições, qualquer motivo atribuído. Então, aqui é só um resumo, né, do que a gente estava falando. O fato de serem mantidas por uma necessidade interna, tá? Então, externamente, a gente não tem nada, certo? Que mantenha aquele tabu, ok? Então, por exemplo, se a gente falar mal da nossa mãe, por exemplo, né? Admitir que, por exemplo, essa nossa mãe, ela tem defeitos, que ela é um ser humano, que ela tem uma história, tá? Então, vai acontecer algo com a gente? Vai pro inferno. Né? Vai pro inferno, certo? Então não tem nada, todo esse processo é interno, tá? Alguém já foi pro inferno porque a mãe falou mal da mãe? Aqui, gente. Aqui, alguém já foi? Não, que a gente saiba não, né? Que a gente saiba não, certo? Então não tem nada palpável que nos indique isso, certo? Na verdade, esse processo é interno, tá? Então quando a gente fala assim, vai pro inferno. Por que vai pro inferno? Porque você tem organizações internas, tá? Religiosas, restrições internas religiosas, né? Que nos ensinaram algum dia da nossa vida, certo? Que se a gente faz coisa errada, se não honra o pai e a mãe, né? A gente vai pro inferno, certo? Mas são questões internas, ok?
o fato de serem mantidas, tá? O fato de serem facilmente deslocáveis e de haver um risco de infecção proveniente do proibido. Essa fala aqui é exatamente a história do pombo, certo? Você viu como é facilmente deslocada, tá? E contamina. O que é esse contaminar? Muitas coisas, muitas neuroses que a gente tem aparecem nos nossos filhos? Sim. Muitas, né? Então, muitas neuroses que a gente tem são provenientes da nossa família? Sim. Sim. Então, por isso é contaminado, né? E facilmente deslocado? Sim. E é interessante, às vezes a gente faz assim, nossa, eu não quero ser igual a minha mãe, né? Quem nunca falou isso? Aí, um momento da sua vida, né? Você está dando uma bronca no seu filho. Alguém já passou por isso, gente? Você está dando uma bronca no seu filho e como um déjà vu, um processo assim de passando um filme na sua cabeça, né? Aí parece que você está tão engasgada, né? Porque você fala, meu Deus, estou falando igual a minha mãe, né? Então, para a gente perceber como a gente desloca. E muitas vezes é algo que não foi, vamos dizer, a mesma situação que você viveu, certo? Mas ali você está repetindo, ok? E algo que você reprova, certo? E o fato de criarem injunções para a realização de atos cerimoniais. Então aqui, esses tabus, eles dentro do processo neurótico, principalmente obsessivo, que é nesse caso que a gente está falando, esse cerimonial seria como se fosse um ritual, certo? Você percebe porque os processos são cíclicos, né? Então é esse ritual. O que é um cerimonial? O que é uma cerimônia? É uma repetição, certo? Vamos pensar numa cerimônia religiosa, né? Num casamento. Não é uma repetição? É do mesmo jeito? Então, essas repetições, ok? E aí eu trouxe para vocês um pedaço de um texto, né? Uma frase pequena, mas rica em significado. O ato obsessivo é supostamente uma proteção contra o ato proibido, tá? Então, o que é o ato obsessivo? É estar repetindo. Se o ato obsessivo ele é cíclico, essa repetição para proteger contra isso também se torna cíclica. Então, é repetir esse processo para livrar-se da proibição, né? Livrar-se, na verdade, do desejo, ok? E aí a gente vem com as ambivalências. Olha só, que ambivalência de sentimentos é esse? Se nós somos neuróticos, vamos ver se a gente tem esses sentimentos aí. Olha, a ambivalência do sagrado e do impuro, do proibido, do incorreto, certo? A proibição e o desejo, certo? E aí tem uma fala, né? Fala assim, o que é proibido é mais gostoso, né? Então, por que será que proibido é mais gostoso? Tá? Alguém já fez alguma coisa errada? Ninguém. Né? Não, né? Agora eu vou perguntar, alguém já fez alguma coisa errada, assim, algo que é proibido, né? Que não faz mal pra ninguém, mas que você nunca fez e sempre teve vontade de fazer, né? E vai lá e faz? Qual é a sensação? Vamos pensar, porque assim, olha só como é que nós somos. Olha só como é que é o nosso ego. Vocês entenderam? Se eu falo que algo é proibido, aí imediatamente a gente acende um mecanismo de defesa. Entende? Se é proibido, não pode. Tá? Então, se não pode, aí eu falo pra vocês, alguém já fez? Aí você chega e dá uma mexidinha, mas não posso dizer, certo? Se é proibido, eu não posso dizer. Tá? Mas vamos separar, vamos colocar assim. Se alguém, sabe as pessoas que já fizeram alguma vez algo proibido? Certo?
sensação? Né? É uma sensação de prazer. Tá? Então, por que é desejado? Porque traz prazer. Entende? Por isso a proibição. Entende? E pranteado e celebrado. Tá? Então, se chora e se celebra. Ok? Então, dentro do processo, principalmente de morte, tá? Então, principalmente dos pais, a gente sente esse processo aí. Ok? Só que a gente sabe que esse processo é um processo inconsciente. Certo? Ah, tá. Então o meu pai tá ali falecendo, eu também celebro? Sim, o próprio Freud passou sobre por essa situação, né? Então, por exemplo, sentir prazer pela morte do pai trazia para ele consequências sérias, né? Então ele não conseguia lidar com aquilo. E acontecia o quê? Ele desmaiava, certo? Porque o primeiro desejo dele foi da morte desse pai. Então ele revive, entende? Então não é que a gente, por exemplo, a minha mãe faleceu e aí eu celebro, né? Não parece contraditório? Então Freud vem falar isso pra gente. Se a pessoa não tem conhecimento, ela fala assim, esse é louco mesmo, né? Esse é maluco mesmo. Não. O que ele está dizendo é que a gente revive um sentimento um desejo que existia e foi recalcado, que está lá no nosso inconsciente. Então, por exemplo, meu pai faleceu e eu já desejei isso. Tá? Então, eu já desejei isso. Aí vem os sentimentos de ambivalência, né? Então, imagina eu já ter desejado a morte desse pai, tá? Então, é igual a mãe também, é a mesma coisa, tá? Então, algum momento da sua vida, a mãe e o pai, né, no caso da menina, ele foi um empecilho para chegar a algo que você desejava, certo? Então, se é um empecilho, há também um desejo, e é esse desejo de morte. Mas aí, dentro de uma sociedade, a gente vem com os princípios do tabu, né? Que a gente não pode matar, certo? Então, esse desejo foi recalcado, certo? Então, ele está lá guardado. Por que é recalcado? Porque a gente não consegue viver com esse desejo. Entender que em algum momento na sua vida, você desejou a morte dos seus pais. Certo? Por isso ele está recalcado. Ok? E o odiado e o admirado. Aí a gente vem com o odiado e o admirado. Então, ao mesmo tempo, certo? Que esse menino, ele odeia esse pai porque ele é um empecilho, ele também o admira, certo? E quer ser como ele. Porque foi ele que conquistou a mãe. Certo? E até, inclusive, algumas percepções posteriores sobre o totem tabu, sobre o complexo de Édipo, né? Falam, tá, isso é pertinente? Essa história do complexo de Édipo e essa história do totem tabu, do sistema totêmico, ele é pertinente até hoje? Sim, só que, né? Quem fala que as críticas a respeito disso dizem que não tem um determinismo, certo? Então, todas as pessoas vão acontecer da mesma forma? É isso que eles questionam, tá? Então, não é a pertinência do complexo de Édipo e do sistema totêmico, mas sim se acontecem com todas as pessoas, tá? E hoje a gente eu fico pensando, relendo essa obra de Freud, eu fico imaginando, por exemplo, essa sociedade hoje, a organização que a gente tem, tá? Onde vai caber esse pai totêmico? Né? Esse pai da rivalidade, ok? E aí, carinhos excessivos e hostilidades inconscientes. E eu quis até trazer para vocês
para a gente perceber algumas coisas dos neuróticos. Vocês já perceberam quando a gente tem um carinho, né? Muitos neuróticos têm esse carinho excessivo, tá? Não tem muitas pessoas que têm os carinhos excessivos, né? Então, por exemplo, mulheres pelos filhos, né? Estão grudentos demais, tá? Então, qual é o sentimento ambivalente a esse? Uma hostilidade inconsciente. Então, tá. E o que quer dizer isso? Tá? Normalmente, ele está ligado a uma culpa, uma culpabilidade, né? Por isso, o carinho excessivo, né? Porque, de alguma forma, houve, em algum processo, uma hostilidade, certo? Imagina uma mãe sentir um processo de hostilidade pelo filho. Para onde ele tem que ir? Imediatamente para o inconsciente. A gente não consegue lidar com isso. O meu trabalho final da psicanálise foi sobre a rejeição, né? Então, eu fiz uma pesquisa com 200 pessoas, 200 casos, né? E foram analisados a respeito do processo gestacional, tá? Se houve alguma rejeição dessas crianças durante o processo gestacional. E todas as crianças que foram, os casos que eu estudei, eles foram crianças que tinham algum transtorno, ou alguma deficiência, ou alguma dificuldade grave de aprendizagem, tá? Então, gente, 93% as mães relataram algum tipo de rejeição. E os outros 7%, a gente percebia a rejeição. Só que como é algo que para a mãe é muito difícil falar, entende? Então, por exemplo, eu tive falas assim, não, mas na hora que eu vi aquela carinha, eu me apaixonei, pronto. Houve uma hostilidade? Houve uma rejeição? Houve. Entende? Então, para a gente entender como, para uma mãe falar que muitos processos que a gente vê. Gente, quem é mãe sabe disso, tá? Nos primeiros dias, você não tem direito a nada, tá? Então, todo aquele amor, toda aquela sua paixão, sabe? Você tem que ficar ali na luta, certo? Por você não poder fazer mais nada, né? Então, você não tem horário para mais nada. Então, muito sacrifício, certo? Então, algumas pessoas lidam com isso bem, certo? Imaginam que isso pode ser algo que vai passar, tá? E outras piram, né? Entram num processo bem doloroso, certo? E depois, passado esse momento, vem a culpabilidade, tá? Então, aquela criaturinha que está ali, ela só está ali porque eu quis, tá? Então, como é difícil. Ou não. Aí a pessoa, eu falo muito disso, né? Meus pais, eu sou filha meus pais casaram, minha mãe estava grávida, já estava perto de ganhar, né? Aí eu falo bonito, né? Aí tinha várias situações que foram resolvidas, né? Eu falei bonito, né? Se não quisesse que a Luciana aparecesse, para que foi brincar? Né? Falei, agora a culpa é minha, certo? Porque tem um processo também de aquele filho, quando ele não tem assim, não é planejado, não é nem desejado, mas não é planejado, tá? Ele carrega todo um processo de perder sonhos, né? Então, dos pais, tá? Então, por isso que às vezes muitas pessoas levam sim essa culpabilidade do que tudo que o pai sonhou, né? E não aconteceu, tá? Então, quando os desejos são reprimidos, sua libido é transformada em angústia, tá? Então, olha só, quando os desejos são reprimidos, tá? Então, a libido, que é a nossa energia vital, certo? Ela é transformada em angústia. Por isso que a gente
entende essas ambivalências de sentimentos, ok? Deixa eu correr um pouquinho que eu converso mais. Aí a gente tem, Freud depois vai falar do animismo, da magia e da onipotência dos pensamentos, tá? Então o que acontece? Até então, todos esses processos, não existia um processo de entender que cada ser daquele, ele tinha alma. E só depois dessa percepção que a gente começa a veneração de seres superiores, tá? E com esses seres superiores, a gente vem um processo dos anjos e demônios, tá? Para auxiliar nesse processo também do tabu, certo? Então, por exemplo, eu não posso fazer porque Deus castiga, né? Então aí a gente vem aí com esses processos relacionados ao animismo. E também com a magia, certo? Então, através desse processo, que é mágico também, né? Quando a gente pensa no processo de alma, de proteção, tá? Então ali a gente vem com um processo mágico. E isso foi usado também, e é usado até hoje, como processo de poder, de dominar as pessoas também, tá? Então muitos tabus que acontecem na nossa vida hoje, eles também servem para, vamos dizer, manter, né, algumas organizações da forma que os dominadores querem, tá? Então, muitos tabus a gente está ali relacionado a isso, né? E se utilizam, a partir desse momento, a gente começa os processos de instituições religiosas, ok? Então, muitos processos neuróticos estão, sim, ligados a processos religiosos, que lá a gente tem um reforço maior ainda, porque aí a gente tem o totem, tá? Então, qual é o totem da religião? Deus, tá? Então, Deus. Então, aí a gente tem um outro processo também relacionado a esse totem, tá? Diferente por quê? Porque aí a gente já tem a crença na alma, na morte, na imortalidade e nessas outras questões, tá? Então, por isso que quando a gente fala, né? Então, quem não respeita a mãe sagrada vai pro inferno, tá? E aí a gente já vê outras figuras aí, né, relacionadas à alma, ok? Então, desses 3 princípios característicos do tabu, a gente tem o que a gente fala de animismo, tá? Que é essa alma, a crença nessa alma, a questão dos demônios e dos espíritos, certo? Então, aí começa a proibição não ser só relacionada ao totem, mas também fazer essa divisão aí com os espíritos e com os demônios, tá? Então, por exemplo, o meu desejo, esse desejo é porque é do demônio, certo? Aí a gente acaba culpando, né, tudo que todos os nossos desejos que são impuros são atribuídos ao demônio, certo? O desejo é de quem? Sim. Uma vez o padre Fábio de Mello, eu vi uma entrevista dele, e ele perguntaram para ele se ele expulsava demônios, né? Sabe o que ele respondeu? Quem criou os seus demônios, que cuide deles. Eu falei, legal, certo? Então, esses demônios são da pessoa que criou, tá? Ok? Então foi o que a gente estava falando, da formação da ideia da alma e das religiões. E aí, dentro desse capítulo do animismo, o interessante tá, o que a gente fala dos neuróticos, ok? Então, os neuróticos, eles são super... toda para esses 5 minutos aí. São supersticiosos, né? Então, se são supersticiosos, se a gente tem essa ambivalência de demônio e de espírito, o que vai acontecer? Vão ser todos atribuídos a essas questões, tá? Então, em todas as neuroses, o que determina a formação dos sintomas é a realidade do pensamento. Então, por que a onipotência do pensamento? Então, de acordo com esse pensamento e com a repetição desses pensamentos, tá? É que gera os atos e processos obsessivos. Então, o pensamento obsessivo
tá? Então ele é cíclico, ele é permanente, tá? Quem já trabalhou com pacientes obsessivos, você percebe, né? A onipotência desse pensamento. Então você pode falar o que você quiser, né? Então como ele está ali, obcecado, o que é obcecado? Pensando o tempo todo. E aí ele traz essa questão da onipotência dos pensamentos, tá? Então repetindo aquilo que acontece na sua imaginação, né? Então a pessoa que tem, por exemplo, toque, ela vai ali e não toca na maçaneta. Qual é o pensamento dela? Que ali é sujo. É sujo. É, gente, é sujo. Só que a proporção, e aí Freud vem falar dessa proporção, certo? Então, o grau que esses pensamentos tomam, né? A proporção que eles tomam, certo? Então, para ela, aquilo é tão imundo, certo? Então, ele se repete tanto na imaginação dela que ela não consegue tocar, ok? A gente chega no final, senão a gente nem conclui. E aí, o que seria esse retorno ao totem? Eu vou passar aqui, é o que eu estava falando para vocês. E a gente tem dois casos, tá? Que Freud fala. Um é o caso de Hans, tá? Que o que acontece? Ele tinha medo de cavalos, tá? E Freud vem falando desse deslocamento, tá? Do medo do menino, do pai, para os animais. Então, a maioria das fobias relacionadas a animais, as zoofobias, elas estão relacionadas ao medo da criança a esse pai, certo? A esse pai poderoso, que na verdade domina aquele clã, certo? Ele domina aquele clã. Então, se ele desejar a morte desse pai, ele pode ser punido. Então acontece esse deslocamento, ok? E o outro é um pouco diferente, tá? É o Arpad, que ele vem... o que acontece? Ele se identifica com galinhas e galos, tá? Então aí é o processo de identificação, certo? Qual é o desfecho do complexo de Édipo? A identificação, certo? Então, no complexo de Édipo, por exemplo, para o menino, no final do complexo de Édipo, ele vai se identificar com o pai, certo? No sistema totêmico, é o mesmo processo. É o mesmo processo, tá? É o mesmo processo. Então, ele vai se identificar também, tá? Com o totem. Como é que ele... E aí o processo é um pouquinho diferente, só. Ele vai em processos de refeições totêmicas e comer o pai, o totem, tá? Então, em que momento, vamos pensar, assim fica bem claro, tem um momento da religião que a gente come o pai. Isso, né? No cristianismo, no momento da comunhão, tá? Então, esse processo seria um processo de introjeção, né? No processo do complexo de Édipo, ele vai introjetar o pai e vai se identificar com ele, né? E no sistema totêmico a mesma coisa, tá? Ele vai se identificar com o pai e também, se introjetar o pai, comer o pai, em momentos de celebração, tá? E vai acontecer o processo de identificação. Ok, é muitas informações. Mas aqui, ali, o que passou foi muitas coisas que eu também já falei, tá? Do complexo de Édipo, que é só porque eu trouxe ali bem explicadinho, tá? E aí, pra gente concluir, eu trouxe essas duas figuras pra vocês, tá? Pra gente ver o que essas figuras, pelo que a gente falou, tem a ver com o totem e com o tabu. A primeira figura, a gente tem ali uma mãe, certo? Com o seu filho. Olha que bonitinho. Quem quer casar com ele? Melhor, quem é casada com esse? Então é o filhinho da mamãe. Então, o que aconteceu aí? Não houve isso. Então, eles fizeram, aí a gente vê, ele, na verdade, infringiu uma lei. Que lei é essa? A lei, não, ele infringiu uma lei. Que lei é essa? A lei
do pai. Tá? Então, ali foram infringidas duas leis. E aí a gente tem, na verdade, um neurótico. Né? Um neurótico com problemas sérios. Tá? Sim, tá cheio de homem assim. Certo? E aí a gente tem uma segunda imagem que está dizendo o quê? Aqui a gente tem uma finalização desse processo, né? Mais saudável. Não é que não existissem os desejos, certo? Mas ele conclui esse processo e faz a identificação com o pai, tá? Então, para concluir, leiam o Totem Tabu, sabe? É muito interessante, tá? Então, eu gostaria de agradecer e é muita coisa. Os slides vão ficar, né, disponíveis, né? E aí, qualquer coisa, vocês podem dar uma olhada naquelas outras questões lá, ok? Um abraço no coração de cada um. Beijo.